Bom, pessoal, hoje a gente vai ver então um pouquinho de análise térmica. Esse tema então está inserido na disciplina DCE 417, Química Analítica e Instrumental, para o curso de farmácia. Meu nome é Marcelo Trevisan, sou professor aqui no Instituto de Química da Universidade Federal de Alfenas e vou acompanhar vocês agora nessa aula. Bom, qual que é o objetivo então, né, de a gente falar sobre análise térmica para inserido no curso de farmácia, tá? Então, primeiro vai ser capacitar vocês, né, para utilizar os equipamentos, né? Então, a gente tem 3 equipamentos principais aí que é importante, né, que é a termogravimetria, a análise térmica diferencial, o DTA, e o mais importante deles aí que é a calorimetria exploratória diferencial, ou DSC, tá? A partir dessas aulas teóricas, então, permitir, né, que esses resultados sejam melhor processados, né, e que a metodologia seja bem utilizada. Tá? As principais aplicações dessas análises térmicas, né, na parte farmacêutica são as etapas de pré-formulação, né, as caracterizações de matérias-primas e embalagens, etc. Alguns estudos de compatibilidade, né, e também possibilidade de obter ensaios de teor e impurezas, né, e também auxiliar no desenvolvimento de novas formulações. Tá? Para cumprir o nosso objetivo, nós vamos ver então primeiro uma introdução, tá, sobre como se processa, então, o que são os fármacos e como que a análise térmica está inserida nisso. Depois vamos conversar um pouco sobre a termogravimetria, que é a mais simples, né, dessas técnicas. Depois passar para o DTA e depois a parte do DSC, vendo aplicações em cada uma dessas etapas. Ok? As referências, né, que é interessante, algumas a gente tem na biblioteca e tem bastante e-book também disponível, né? Vamos começar aqui pelo livro do Haynes, né, Princípios de Análise Térmica e Calorimetria, né? Um handbook também com muitos dados, né, para aprofundar, né? Esse livro aqui é um pouco mais simples, né, o do Brown, ele tem, né, tem bastante aplicações, e, e esse aqui que eu utilizo bastante, tá, que é a análise térmica para farmacêuticos, né, do Duncan e do Reading, e eu acho que é o único livro em português que existe, né, esse de análise térmica de materiais, tá? E os journals, né, que são as publicações mais relevantes na área, né, a gente tem o conhecido JTAC e também a Termoquímica Acta, tá? Dois jornais importantes e algumas publicações separadas, né? Mas eu ia recomendar para vocês aí a leitura desse artigo, que é Análise Térmica Aplicada a Fármacos, né? E algumas aplicações na indústria farmacêutica, tá? Só baixar esse review aí nesse link aqui mostrado, tá? E o artigo é pequeno, mas dá para ter uma noção geral. Acho que é bem interessante fazer a leitura para quem quiser ter um conhecimento maior aí, tá? E aí depois vai se aprofundando se tiver interesse. Bom, primeira etapa então, né, a caracterização do estado sólido, certo? A gente vai ver qual que é a importância disso nessa introdução e os conceitos então da pré-formulação, tá? Né, até agora, né, nessa disciplina, vocês viram bastante a ideia da análise, né? Então, fazer uma análise de HPLC, uma análise de impurezas, etc. Tá? O termo análise, né, é comumente utilizado quando a gente tem, então, uma amostra que foi diluída, né, que foi processada, e ela está geralmente numa amostra líquida, né? Tá? Então, ela sofreu uma manipulação, você solubilizou a amostra, né? E aí você vai fazer, por exemplo, análise de teor no cromatógrafo, né?
vai fazer produtos de hidratação pelo massas e etc. Quando a gente usa caracterização, é um termo mais alocado para quando a gente quer trabalhar com a amostra no estado sólido e não processar ela. Tá? Então, por exemplo, eu quero ver hidratação do meu princípio ativo, né? Tá? Se eu solubilizar ele, vou perder essas informações, né? Tá? Tamanho de partícula, né? Como que às vezes eu tenho dois fornecedores, né? Um tem tamanho de partícula maior que o outro, tá? Como é que eu faço a quantificação, né? Então essas técnicas a gente usa isso para fazer a caracterização do material, tá? Então são dois conceitos um pouco diferentes aqui na análise química, né? Na análise farmacêutica, tá? Que é importante a gente utilizar. Análise térmica, né? Embora a gente fale análise térmica, né? Os métodos as técnicas instrumentais que envolvem, né, a alteração na parte térmica, né? A modulação da temperatura, mas são utilizadas mais para caracterização, né? Certo? Bom, o que eu vou, né, então, na parte farmacêutica, o que a gente vai fazer caracterização? A gente pode fazer caracterização principalmente, né, do IFA, né, que é o ingrediente farmacêutico ativo, que vem do inglês, né, o API, Active Pharmaceutical Ingredient. E esses IFAs, né, podem ser extratos, então, peptídeos, proteínas, etc., né? Mas principalmente eles são recebidos na indústria farmacêutica como pós, né? Como sólidos. E esses sólidos podem ser principalmente cristalinos, amorfos ou semicristalinos, né? Eles também podem ser recebidos na forma de IFAs processados, né? Por exemplo, pellets, cocristais, misturas e etc. Basicamente, né, eles são muito puros, né? Então você vai ver aí um IFA sendo adquirido com 99% de pureza, 99,5, 0,9, tá? Outra aplicação, outra amostra importante que na análise farmacêutica são os recipientes, né? Que vão acompanhar esse ingrediente ativo na formulação. Esses recipientes podem ser basicamente orgânicos ou inorgânicos, né? Por exemplo, orgânico celulose, povidona, inorgânico dióxido de titânio, silício, né? E fosfatos de cálcio, etc. Tá? Esses recipientes também podem ser obtidos na forma de misturas, né? E se eles forem líquidos, né, eu vou ter que fazer um teste criogênico, ou seja, resfriar esse material, mas depois a gente fala melhor disso. Mas basicamente eles não são essencialmente puros, né? Tem algumas variações, né? Eles toleram mais variação do que o princípio ativo. Então, às vezes você compra uma lactose de um fornecedor, ele tem um perfil, né? Que a gente vai comparar e às vezes entra um outro lote com outro perfil, mas ainda todos são lactose, né? Então ele é mais os critérios de especificação deles são mais leves, né? As formulações, né, que é o produto final desse processo farmacêutico, tá? Que pode ser na forma de sólidos, PET, etc. E não só com um único princípio ativo, mas às vezes associações, né? 2 ou 3 princípios ativos, né? Tudo isso misturado com vários recipientes em proporções diferentes, tá? E então que vão dar esse book, né? Que é a formulação que a gente também pode fazer a caracterização dessa formulação, tá? E por fim, né? Teria muitas outras situações, né? E para se fazer, mas outra outra importância também é os materiais de embalagem, né? Então, que vão dar as características de estabilidade para a formulação. Então, é um polietileno de alta densidade, né? É um de baixa. Então, como é que está a minha embalagem? Eu posso fazer caracterização dessa embalagem também com as nossas técnicas de análise térmica, tá?
Ah, então a caracterização né, do estado sólido, ah, então é um processo natural, né, no nosso desenvolvimento, tá? Ah, as principais pontos que a gente vai fazer caracterização, né, são principalmente das formas cristalinas desse nosso princípio ativo, né, e para isso a gente usa as técnicas de DRX, de fração de raio-x, e também a técnica de SC e TG, que é a análise térmica que a gente vai ver agora, né? A higroscopicidade, né? Se o meu material absorve mais água, uma certa umidade percentual, né? Ou temperatura, a gente vê que isso com o DVS, que é o Dynamic Vapor Sorption. A gente não vai ver isso, essa parte, mas só para conhecimento. Né? Tamanho de partícula é outro parâmetro importante na caracterização. A gente faz pela técnica de difração a laser. Né? E o formato dessa partícula, né? Se ela é, por exemplo, um cristal em forma de agulha, um floco, isso vai alterar, né? Como que se vai se executar a parte farmacotécnica, né? Desse material, tá? Às vezes precisa ser micronizado, né? Para quebrar essa partícula, certo? Então todos esses conjuntos aí fazem parte da caracterização e tem outros, né? Tá? Como por exemplo as impurezas desse material, né, e produtos de degradação e etc. Tá? Entramos aqui na pré-formulação. Né? Então, o que é a pré-formulação? Tudo que antecede, obviamente, né, a formulação propriamente do produto. Tá? Mas ele é um ramo, né, uma área das ciências farmacêuticas, né, com interface então entre a matéria-prima e a parte da farmacotécnica que vai fazer, né, ou a parte do galênico, né, que vai desenvolver o produto, tá? Então ele está ali, né, como um setor uh, bem sombreado, né, ou dividido, né, da área de pesquisa e desenvolvimento. Tá? Apesar que a gente está falando de parte farmacêutica, mas tudo que você for formular, seja tinta, um fertilizante, né, ou os nutracêuticos bem comum atualmente, tá? Eles precisam de uma pré-formulação, né, para ver se esse produto é estável no tempo de prateleira, né, se o que a gente vai colocar lá para dar cor, para dar forma, né, textura nesse meu produto, se ele não vai interagir com né, a parte ativa, né, da minha formulação. Então, todos esses ensaios aí podem ser utilizados para, né, todo tipo de área de produto, tá, de desenvolvimento, certo? E não está limitada à parte farmacêutica. Quando a gente vai fazer um desenvolvimento, né, de um produto, o que a gente pensa primeiro? Né? Então, a empresa vai primeiro levantar os fornecedores, né, que comercializam esse IFA. Tá? Então, quem no mercado que disponibiliza, né, esse meu ingrediente farmacêutico ativo. Tá? E aí a gente faz então uma listagem desse, evidentemente vendo o preço também. Né? A segunda etapa disso é pedir o DMF, tá? O Drug Master File. Esse Drug Master File vai ser então o conjunto de arquivos, né, né, o dossiê desse meu princípio ativo. Tá? Então ali vai os ensaios de caracterização que o produtor, quem está vendendo, fez, né? Também os métodos de determinação que ele utilizou para fazer análise do teor, né? Qual que é a síntese que ele desenvolveu para obter o processo de cristalização, né? Todas essas informações vão no Drug Master File. Então, recebendo o Drug Master File, você vai pedir então a amostra desse teu fornecedor, né? E chegou na empresa, você vai fazer uma caracterização para confirmar aquilo que está no DMF. Tá? Evidentemente que as empresas, né, enviam né, a sua melhor amostra, tá? No primeiro contato, que nem uma entrevista de emprego. Né? Você vai lá, toma banho, perfume, bota roupa nova, né? Um discurso todo preparado naquela primeira apresentação.
Tá? As empresas também fazem isso. Então tem uma amostra assim, né, perfeita que envia. Né? Depois, ao longo da comercialização, às vezes não é aquilo que foi, né, que foi do primeiro contato, certo? Então existe casos, né, que a qualidade vai decaindo, né, ao longo do comércio, né? O fornecedor percebe que a empresa não tem um controle muito rígido e vai alterando a qualidade, colocando, né, produtos de, às vezes nem por falta não por até mau caratismo, mas por erros do processo, né? Certo? A gente tem casos aí na Índia e na China que são as empresas que vendem os princípios ativos são cooperativas, então elas pegam, né, como fosse a nossa cochupé aqui da região, né, pega café de vários produtores, né, e faz um blend, né, então lá também é a mesma coisa, pega materiais, né, IFAs, o mesmo princípio ativo, a mesma molécula de vários produtores, né, para atender uma demanda maior, né, e esses produtos vêm às vezes com um vem com uma composição, com uma síntese, outro já vem com outro, né? E às vezes acaba tendo aí uma alguns problemas aí nessa nas materiais recebidos posteriores, né? Ah, então, então os testes de estabilidade, né? A gente vai pegando esse material, vai fazer então, vai desenvolver o produto, né? E vai acompanhar, né, ao longo da estabilidade, ver se esse produto está se comportando corretamente. Né? Então esse é o objetivo dos testes de estabilidade, que a análise térmica vai ter um papel importante aí. Feito isso, né, desenvolveu o produto, deu certo, registrou na Anvisa, né? Vamos partir agora para o controle de qualidade. Né? Então a matéria-prima vai vir rotineiramente entrando, né? E geralmente essas matérias-primas são importadas, não? As farmacoquímicas no Brasil são raras, né? E então continuamente vai ter entrada de matéria-prima no setor de recebimento, né? Então tem que fazer um monitoramento contínuo dessa qualidade, né? E não é tem toda uma amostragem, né? Mostrar o início, o meio e fim da barrica, né? As várias barricas que vão ser recebidas, né? Então cada um tem que mostrar tudo, né? Para às vezes a primeira parte da barrica tá boa e lá no meio não tá tão bom, né? Ou o contrário, né? Em cima pegou umidade e embaixo tá bom, né? E aí você reprova a matéria-prima, mas ela no, no, quando fizer a mistura ali, aquela quantidade de umidade é bem pequena, tá? E feito tudo isso, a avaliação do produto acabado, né? Então tem que continuamente ficar monitorando. Às vezes um processo deu errado na empresa, né? E foi mais água ou menos água, né? Às vezes um recipiente está mais úmido do que deveria estar, né? E aí entra e altera a composição, né? Altera a hidratação do teu princípio ativo. Então o controle de qualidade de produto acabado também é importante e é aí que a gente vai trabalhar nisso, tá? Então, o que é essas análises térmicas, né? Então, um grupo de técnicas, tá? Uma definição feita pelo ICETAC, né, internacional aí de análise térmica, tá? Então, é definido como um grupo de técnicas em que uma propriedade da amostra é monitorada em função do tempo ou temperatura, enquanto a temperatura da amostra é programada em uma atmosfera específica. Bom, vamos abrir esse conceito. Né? Então, se uma propriedade da amostra é monitorada, a gente vai monitorar essa amostra numa função de tempo. Ou seja, como é análise térmica, né, pode ser, por exemplo, uma isoterma. Né? Então, eu vou monitorar, por exemplo, será que o meu óleo ele é estável a 90 graus? Vou monitorar, então, vou deixar ele a 8 horas, né, a 90 graus para ver o que acontece. Tá? Então vou monitorar, por exemplo, né, a massa desse meu material, né, para ver se ele sofre alguma reação química, né, ao longo desse período. Tá? Então vou em função do tempo ou em função da temperatura. Vou pegar esse meu mesmo material e aquecer ele, por exemplo, de 40 graus a 500, né, e ver o que acontece também. Tá? Em uma atmosfera específica, certo? O que esse termo quer dizer? Atmosfera específica, então a gente vai passar um gás por essa amostra, né? Pode ser um gás
inerte, por exemplo, o nitrogênio, que não reage, né, com o material, ou uma atmosfera reativa, né? Eu quero simular, por exemplo, uma condição que ele vai ficar exposto, né? Um polímero, por exemplo, né? Então, vai ficar exposto ao ar, então eu vou passar pela minha amostra um ar sintético, né? Um ar de alta pureza, né? Obviamente, tá? Mas que tem as mesmas características do ar ambiental, né? Tá? Essa programação, então, pode ser feita com aquecimento ou resfriamento. A gente pode aquecer ou resfriar o material, obviamente, né? E através de uma determinada razão, né? Então, uma razão de aquecimento, né? Por exemplo, 10 graus por minuto, 20 graus por minuto. Tá? Ou também uma temperatura constante, que é a isotérmica que eu falei, ou a combinação desses. Então, por exemplo, faço uma faixa de aquecimento, vou de 50 a 100 graus, deixo a 100 graus por 2 horas, depois esfrio o meu material e assim por diante, tá? Então tem várias possibilidades de se trabalhar com esses equipamentos, dependendo da proposta que a gente quer fazer, tá? Essas análises térmicas, né, elas têm bastante quantidade de técnicas. A mais simples aqui, né, é a termogravimetria, ou conhecido como TG, né? Então, ou TGA, certo? Os dois conceitos estão corretos, né? A gente vai trabalhar monitorando a massa desse meu material e utilizado então para decomposições, né, ou ganho de massa, por exemplo, uma oxidação, tá, ou desidratação do meu material. A DTA, né, que é a análise térmica diferencial, eu vou monitorar então a diferença da temperatura da minha amostra com referência, tá? E também utilizado aí para mudanças de fases, né, por exemplo, fusão, etc. O DSC, que é a calorimetria exploratória diferencial, onde a gente vai ver uma série, a gente vai monitorar o calor, tá? E vai ter uma série aí de uso, né? Desde das transições de fase, capacidade calorífica desse material, estabilidade e etc. Tá? Essas três aqui a gente não vai ver na nossa disciplina, né? Que elas têm um uso bem restrito, tá? Mas a título de conhecimento, a análise termomecânica ou TMA, onde a gente vai monitorar a dimensão, né, o tamanho desse meu material e fazer alterações mecânicas, né, vai apertar, fazer oscilações e ver como é que esse material se comporta, né, e análise dinâmico-mecânica, onde a gente vai também vai monitorar a frequência desse material em relação a alterações feitas mecânicas, né? Alterações mecânicas e térmicas, tá? E principalmente para uso então em polímeros, né? E o EGA, tá? Onde a gente vai monitorar os gases, né? Da liberação do meu material. Então, com o aquecimento, eu quero saber, né? Vou pegar minha amostra, colocar num forno, esquentar ela e quero ver quais, né, que gases que vão sair. Por exemplo, ela vai liberar primeiro um grupo etanol, um grupo acetato, né? E em que tempo isso vai acontecer. Tá? Utilizado então para ver as decomposições, né, e reações de catálise em superfície. Tá? Então aqui um fluxograma talvez fique mais fácil, né? O grande conjunto de análises térmicas, né? Então aqui com o TG fazendo um grupo separado, né? Onde a gente vai monitorar alterações da massa em função da atmosfera, tá? E como mudando a temperatura desse meu material, né? Ou isotérmica, né? E aí então vendo o material vai se decompor ou vai se vaporizar, tá? Análise térmica diferencial EDSC, né? Onde nós temos aqui os processos envolvendo variação de energia, né? Fusão, cristalização, etc.
tá? As análises termomecânica, dilatométrica e dinamomecânica, tudo num grande conjunto, né? Onde a gente obtém as deformações desses materiais, tá? E uma outra técnica que não foi colocada no gráfico anterior, né? É a LFA com laser, né? Então, para a gente ver propriedades termofísicas, tá? Em relação a cálculo de difusão, condutividade térmica e capacidade calorífica, CP. Bom, as aplicações da nossa análise térmica tá bem né, em várias áreas, né, e com vários objetivos, tá? A gente tem aí desde a análise da composição do material, transições, desidratação, né, que é importante aqui na parte farmacêutica, né, dos materiais, né, e ver se eu estou comprando, né, o material monohidratado, triidratado e etc. Tá? A identificação da entalpia, né, para ver se o meu material, caracterização dele, se ele está puro ou se tem alguma impureza na presença. As cinéticas da reação também para ver, determinar tempo de prateleira do meu produto. Tá? A estabilidade térmica, né, até o quanto eu posso trabalhar com o meu processo, né, para por exemplo, fazer uma granulação úmida e depois secar esse material até que temperatura que eu posso secar, né, então ver aonde que esse meu material degrada. O índice de cristalinidade também é importante, né? Quanto mais cristalino, mais difícil é solubilizar o meu material, certo? Então, uma matéria-prima muito cristalina, ela pode ser complicada, que ela tem uma solubilidade ruim, né? Então é importante monitorar também esses parâmetros, tá? Outros parâmetros mais restritos, não tão utilizados na análise térmica, né? Como o calor específico do meu material, né? Mudança de estado, polimerização para polímeros, né? E cura, tá? E aí já é mais não tão utilizado nas nossas aplicações. Bom, vamos entrar aqui no TGA, né? Termogravimetria. Então, a gente vai provocar alterações na nossa amostra, tá? A partir do aquecimento, né? E vamos monitorar exclusivamente a variação de massa, tá? Então, a gente vai trabalhar numa faixa de temperatura, né? Essa minha amostra tem que basicamente decompor, né? Para a gente ver os processos, então, cada etapa de decomposição, certo? Tem molécula que se decompõe em várias etapas, né? Ela vai se quebrando aos poucos, né? E 3, 4, 5 etapas, né? E tem outras que quebram numa etapa só e é um processo único, né? Então principalmente as moléculas menores, né? Tem uma quebra de ligação única e ela se decompõe totalmente, tá? O equipamento, né? Pensando na lógica, assim, ele é bem simples, né? A gente tem basicamente aqui uma balança, né? Essa balança ela está então isolada termicamente, tá? Esse aqui é um equipamento horizontal, né? Tem o equipamento também vertical, onde a balança fica a amostra fica suspensa, né? Então esse aqui é horizontal. Então aqui está a balança, aqui está o conjunto do forno, certo? E esse conjunto do forno ele se desloca, ele abre, né? E depois ele fecha, tá? Esse abertura e fechamento, né? Então abre para colocar a amostra e depois fecha. Então aqui a gente tem a balança, tá? O conjunto da balança e aqui conjunto do forno, né? Esse conjunto do forno, ele tem um forno isolado, tem os aquecimentos, né?
a resistência para fazer o aquecimento do forno, né? E aqui está o bracinho, né, da amostra, certo? Então que esse termopar, né, que a gente chama, né, ele está ligado na balança e a extremidade dele vai ficar dentro do forno e a nossa amostra vai ficar em cima dele, certo? E aí então começa a esquentar, né? E essa amostra começa a perder massa. Então, para ela não sujar muito esse forno aqui com a fuligem da amostra, tem um gás de arraste. Então entra aqui um gás, lá aqui no 7, né? E sai aqui pelo 3. Esse gás serve para limpar esse forno, né? Para arrastar essas impurezas, né? Essas fuligens que ficam da decomposição. O cadinho geralmente ele é aberto, né? Tá? Para sair esse material, né? E então vai liberando aqui. Geralmente são gases aqui que tem que ir para um descarte, para uma capela, tá? Então basicamente esses são os componentes, certo? Então repetindo, balança, forno, né? Fica aqui o suporte da amostra, tá? Que mede então a temperatura da amostra. Sempre todo o gráfico vai ter obtido pela temperatura da amostra, né? O programador de temperatura do forno, que é uma resistência que vai dar energia, né, para essa forno chegar numa rampa de aquecimento, né, numa taxa de aquecimento programado, certo? Que está ligado lá na caixa atrás aqui do equipamento, né? O sistema registrador, então eu vou registrar a variação de massa ao longo da minha temperatura, né? E a parte de controle da atmosfera, né? Que eu vou controlar qual o gás que vai entrar e qual que é o fluxo desse gás ao longo do meu forno, tá? Esse nosso forno, né, ele tem que ter uma ele né, ele é feito por resistência elétrica, então tem uma resistência que é acoplada ao forno para ele obter essa faixa de temperatura. Geralmente esse forno vai até 1.300 graus, 1.500 graus. Né? Ele tem que ser seguro, obviamente, né? Isolante térmico, porque todo o material elétrico está tanto da balança, né? Como a parte da resistência, então ele tem que ser bem isolado. Né? Ele tem que ter uma zona uniforme de aquecimento para que não tenha zonas mais aquecidas do que outras, né? E ele tem que ter uma resposta rápida, tem que ter uma grande capacidade calorífica, né, para esquentar obter, por exemplo, faixas de 100 graus por minuto, né? Bem rápido, se for o meu objetivo, tá? Existem outras formas de aquecimento, né, de forno, por exemplo, pode ser uma lâmpada de infravermelho, né, para fazer o aquecimento, ou também micro-ondas, mas são situações mais difíceis, mais raras, né? Geralmente é uma resistência elétrica que faz o aquecimento do forno, tá? Não confundo, né, a termogravimetria com a balancinha de IV, né, a balancinha de infravermelho. Essa balancinha de infravermelho, né, é uma balança normal, né, parece que ela é semi-analítica, né, de 3 casas, onde você bota o teu material, tem um videozinho aí nesse canal aí, né, nesse link, né, e onde você coloca o material e manda ele esquentar, né, tem uma lâmpada em cima, ele vai então começar a esquentar o teu material, tem um sensor de temperatura embaixo, né, então vai esquentar, por exemplo, até 100 graus. E aí você vai ver quanto de umidade perdeu o teu material a 100 graus. Pode ser que esquente até 110, 120, tá? Mas é uma lâmpadazinha que esquenta isso. Essas balancinhas de V, né, ou balança de umidade, tá? Elas ficam, né, em vários locais, geralmente da empresa, né? Quando você vai querer secar um material rapidamente, tem uma análise, né? Eu vou ter que secar meu material até obter 3% de umidade, tá? Então ele é feito, né, você vai monitorando, né? E o processo tirando pequenas porções
da tua amostra, tá? É bem mais simples do que o nossa termogravimetria, que faz um gráfico, né? E tem todo um outro controle mais rigoroso. A nossa balança trabalha com mais ou menos 8 casas no equipamento de termogravimetria, tá? Essa aí tem 2 casas ou 3 casas, tá?